Bom, pois bem, vocês já devem estar visualizando aí já a minha tela, né? Com a minha apresentação. Então, vamos aqui dar início. Bom, as três questões que foram passadas, né? Vocês também podiam encontrar elas no livro. Então, aqui na nossa primeira questão, pede só para determinar quais dos itens é função quadrática. Então, essa primeira, né? Na letra A, ela é uma função quadrática. Deixa eu só aceitar alguém aqui na chamada. Pronto. Então, essa primeira, ela, ela é uma função quadrática, né? Devido que, se eu observar aqui que eu tenho, né, o x ao quadrado. Então, eu tendo esse x ao quadrado, e ele sendo o maior expoente nessa função, então isso me leva a concluir que é uma função de segundo grau. Então, essa primeira, ela é uma função de segundo grau. A letra B, analisando ela, também é função de segundo grau, né? Observando aqui eu tenho x ao quadrado, e ele é o maior expoente que eu tenho nessa função, então também é função quadrática, também é função de segundo grau. A letra C, aí você vai observar que eu tenho ali realmente um x ao quadrado. Mas ela é função de segundo grau? Pronto, exatamente, ela não é. Devido ao seguinte, pois o maior expoente que eu vou encontrar nessa função tá aqui, ó. Então ela é uma função de grau 3. Então, função do terceiro grau. Então ela já não é função quadrática. A letra D, ela é função de segundo grau? Sim. Sim, exato. Pode não parecer, né? Ela está bem escondida, mas se eu multiplicar aqui esses 2 terços de x, né? 2 terços de x vezes x e 2 terços de x vezes 1, né? Eu vou ter ali uma função de segundo grau. Então aqui, o que que acontece? Se eu multiplicasse elas, né? Eu teria aqui, deixa eu tentar escrever direitinho, 10 mais 2 terços de x. Aí eu vou ter também menos 2 terços de x ao quadrado. Então essa letra D, ela também é função de segundo grau. A letra E, ela é função de segundo grau? Não. Não, exato. Percebe que aqui o expoente, nesse caso a variável x, ela está no expoente. Então ela não constitui função de segundo grau. E a letra F, percebe-se também que ela não é função de segundo grau, pois ela nem segue o modelo do que seria uma função de segundo grau. Então, como respostas, nós teríamos então a letra A B e a letra D, né, como funções de
segundo grau ou funções quadráticas. Até aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Pronto, ok, colocado não, né? Sem dúvidas. Pois beleza, então vamos continuar. Na questão número 2, ele pede para saber o valor dos coeficientes A, B e C de cada uma das funções quadráticas a seguir. Então, na primeira que nós temos aqui, 5x² menos x mais 2. Percebe, o coeficiente A vai ser 5, o B vai ser menos 1, né? Sempre temos um aqui oculto. E o C será 2. Agora aqui na nossa letra B, na função f de x igual a 7x² mais x sobre 2 mais 1/4. Então aqui o primeiro, né? Coeficiente A vai ser o 7, o B vai ser 1/2 e o C vai ser 1/4. O nosso item C, percebe que nós temos aqui uma função que seria incompleta, né? Ela não tem todos os coeficientes, então um deles vai ter que ser 0. Nesse caso aqui, qual é o coeficiente que está faltando? Nesse caso aí está faltando o coeficiente B, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o coeficiente A vai ser menos 1, né? Que o A está sempre atrelado ao x². O B, ele teria que estar juntamente com um x, né? Um x simples. E o 9, né? Que é o nosso coeficiente C, ele é o termo independente. Na D, f de x igual a 2,1x, que multiplica 4x menos 3. Bom, aqui eu vou multiplicar, né, o 2,1x por 4x e pelo menos 3 para que eu tenha a função de segundo grau. Então, multiplicando eles, eu vou ter isso, né, 8,4x² menos 6,3x. Então, multiplicando aqui, tenho isso. E os coeficientes vão ser esses, né? O coeficiente A, 8,4. O B, menos 6,3. Esquece esse x, por favor. E o C sendo 0. Tá? Porque nós não temos um termo independente que teria que ficar aqui, né? Teríamos que ter um termo independente aqui e nós não temos. Então, nesse caso, o nosso C é 0. Na letra E, f de x igual a 3x² menos 10x mais 8 sobre 4. Então, todos os coeficientes aqui vão estar com um denominador 4. Então, aqui teríamos que o A é 3/4, o B menos 10/4 e o C seria 8/4 ou simplesmente 2, né? 8 sobre 4, 2.
Você poderia deixar 8 sobre 4 ou poderia colocar 2. E no nosso item F, também nós temos aqui que transformar. Nós temos a função completa do segundo grau. Então, nós temos aqui 0,5, que multiplica 1 mais 6x. E aí, menos 2x ao quadrado. Multiplicando, né? 0,5 vezes 1, 0,5. 0,5 multiplicando menos 6x, eu tenho 3x. Então, nós temos essa função aqui. Então, nosso a, que está sempre atrelado ao x ao quadrado, vai ser menos 2. O b vai ser menos 3. E o c vai ser 0,5. Ok? Aí, com isso, já foi a nossa segunda questão. Aí, mais uma vez, eu pergunto, dúvidas, né? Alguma pergunta? Certo, Cauane respondeu não. Certo, a Leila sem dúvidas. Ok, pessoal. Então, beleza, não custa nada perguntar, até porque às vezes pode surgir dúvida. Apesar do assunto ser, assim, de certo modo simples. Bom, pois bem, né? Só deixei de colocar isso aqui. Mas vamos lá. A terceira questão é o seguinte. Dada a função g de x igual a x ao quadrado menos x ao quadrado, né? Mais 5x mais 3, vamos determinar g de mais 1. Eu estou achando que isso... Eu só conferir no livro. Pronto, tá aqui. Então, conferindo o seguinte. G de menos 1 vai ser então o quê? Menos 1, que, né, menos 1 ao quadrado, mais 5, menos 1, mais 3. Menos 1 ao quadrado, né, percebe que ele está dentro do parênteses, elevando ao quadrado, ele vai ser positivo. Né? Todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado sempre será positivo. Né? Não vamos esquecer isso. E número negativo elevado a expoente ímpar, né, ele vai ser negativo sempre. Então aqui vai ficar menos 1 mesmo, tá? Porque, como eu disse, menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. E esse menos que está fora, ele vai permanecer aqui, né? Aí vamos pensar aqui o seguinte. Mais 5 multiplicado por menos 1, então vai ficar menos 5. Então eu tenho aqui g de menos 1 igual a menos 1 menos 5 mais 3. Então eu vou ter menos 6 mais 3, então o resultado é menos 3. Agora, no nosso item B, nós temos aqui g de menos 5. Então eu vou utilizar aqui, substituindo tudo que for x por menos 5, eu vou ter aqui da seguinte maneira. Menos 5, né? Menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes menos 5, mais 3. Aqui, menos 5 ao quadrado, então vai ficar mais 25.
Porém, o mais 25 multiplicando com esse sinal de menos, que está aqui, ó. Então, vai ficar menos 25. E eu multiplicando mais 5 vezes menos 5 vai dar menos 25 também. Então, aí eu tenho menos 25 mais 3. Então, eu vou ter menos 50 mais 3. Então, o resultado aqui, ó, G de 5, G de menos 5, né? Igual a menos 47. Na letra C, nós temos aqui G de raiz quadrada de 2. Então, a gente vai simplesmente substituir tudo que for x pela raiz quadrada de 2, tá? Perdão aqui. Então, substituindo tudo que for x pela raiz quadrada de 2, nós vamos ter isso. Menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 5 raiz de 2, mais 3. Aí a gente tem o seguinte, nós temos a raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, o que que vai acontecer? Simplesmente vai acontecer de eu simplesmente pegar e cancela a raiz com a potência e só me sobra o que tem dentro aqui. Então, vai ficar o 2, tá? Nesse caso, vai ficar o menos 2. 5 vezes raiz de 2 vai ficar realmente 5 raiz de 2 mais 3. Então, temos isso. Menos 2 mais 5 raiz de 2 mais 3. Eu vou deixar essa parte da raiz do jeito que está. Então, vamos ter menos 2 mais 3. Então, como resultado que nós vamos ter? Mais 1, né? Então, o resultado que nós teremos aqui seria 5 raiz de 2 mais 1. Bom, para quem fez diferente, né? Tiver colocado 1 mais 5 raiz de 2, não deixa de estar certo também. Na letra D, G de 0. Então, tudo que for x eu vou substituir por 0. Então, fica 0 ao quadrado, mais 5 vezes 0, mais 3. Tá, aqui não tem muito o que discutir, né? Vai simplesmente ficar g de 0 igual a 3. Pronto. Então, a D acabou-se. Na letra E, g de 2 terços. Bom, g de 2 terços, nós vamos ter aqui g de 2 terços vai ser igual a 2 terços, né? Menos, aí 2 terços ao quadrado, mais 5 vezes 2 terços, mais 3. Elevando ao quadrado, nós vamos ter 4 nonos, né? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Na multiplicação, quando eu tenho multiplicando uma fração, nesse caso eu vou multiplicar aqui só em cima mesmo. Então eu vou ter 5 vezes 2, 10, então 10 terços. Aí, mais 3. Nessa etapa aqui eu vou aplicar então o MMC, né? O MMC que seria aquele negócio lá do mínimo múltiplo comum. Então, aplicando esse mínimo múltiplo comum, eu vou ter, então, o mínimo múltiplo comum entre 9, 3 e 1 vai ser 9. Então, aplicando aqui o 9, o que que acontece? Então, 9 dividido por 9 dá 1, né? 1 vezes menos 4 dá menos 4. 9
dividido por 3 dá 3. Multiplicado por 10 dá 30. 9 dividido por 1 dá 9. Que multiplicado por 3 dá mais 27. Então aqui eu tenho menos 4, mais 30, mais 27. Tudo isso sobre 9. Então nós vamos ter o seguinte. Fazendo todas essas contas, né? Aí eu vou ter então aqui 53 sobre 9. Que seria a resposta correta, né? Porque 30 mais 27 vai dar 57. 57 menos 4, né? Vai dar 53. Então fica 53 sobre 9. Infelizmente não tem como eu simplificar isso, né? E também não dá para dividir, né? Não teria como eu dividir 53 por 9. Se fosse 54 por 9, né? Daria 6, ficava tudo normal. Na letra F, G de 5, então substituindo tudo que tem x por 5, nós teríamos então aqui menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes 5, mais 3. 5 ao quadrado dá 25. Com esse menos que ele está fora, ele faz parte da função, né? Então vamos ter menos 25, mais 3. Aí eu tenho dois números iguais com sinais opostos. Então, só anula eles e nós temos como resultado 3. Simplesmente 3. Ok? Então, dúvidas, perguntas? Então, nenhuma dúvida, né, pessoal? Graças a Deus, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Então, aí a gente pode já, então a gente já pode dar por encerrada a correção da atividade para darmos seguimento com a próxima etapa da aula.